Ainda ontem à noite um pouquinho, e hoje quando vinha no carro, eu liguei por um pouco de tempo à TSF para me inteirar das notícias deste dia, depois desliguei. E a notícia na TSF é que esta noite o Hezbollah atacou Israel, e Israel, porque ainda vive no olho por olho, dente por dente, disse: quem nos ataca é atacado. Então fez um ataque massivo contra o Líbano e estava outra vez um sarrabulho muito grande. O Hezbollah agora disse que vai parar por um tempo, mas esta foi a primeira fase. Guerra na Ucrânia, com a invasão da Ucrânia, a Ucrânia invadir a Rússia, fome espalhada por vários países do mundo. Eu tenho uma estatística em que a maior parte da fome está, ou cerca de 82% da fome do mundo está localizada nos países africanos, por mil e uma razões, e são explicadas. Doenças, existem em número excessivo, a gente não sabe a causa ou origem de algumas delas, não sendo um adepto das teorias da conspiração, mas não me admira que algumas tenham as mãos de interesses económicos e também alguns outros interesses por detrás disso, tal e qual como a guerra. De respeito pelas autoridades, tem aumentado as notícias falsas, né? Hoje ouve-se falar muito nas fake news, né? Notícias falsas, a manipulação por parte de alguns órgãos de comunicação social para nos fazerem crer aquilo que eles querem que a gente creia, e às vezes o mesmo acontecimento tem várias leituras, depende da cor política do comentador, não é? Então, para um é de uma maneira, para o outro é de outra, e vai havendo ali algumas invenções pelo meio. Isto para dizer que este é o estado caótico do nosso mundo. E a questão que eu coloco a mim, coloco também aos irmãos, é: o que é que nós devemos fazer? Será que nós temos de aceitar este estado de coisas, cruzarmos os braços, ou tomarmos uma posição? Eu e você chamamos Jesus de nosso Salvador e também o chamamos de nosso Senhor. Duas coisas distintas. Mas normalmente dizemos Jesus é o nosso Salvador. E a minha questão é: que espécie de Salvador será ele para deixar os seus filhos numa confusão como esta, em que nós vivemos sem qualquer tipo de recursos, planos de ação ou solução? Se ele é o nosso Salvador, se ele é o nosso Senhor, será que ele não tem solução? Será que ele não nos dará recursos? Será que ele não nos dá meios para podermos realizar aquilo que ele entende? Salvação é muito mais do que perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados é um dos benefícios e, para mim, é simplesmente a ponta do iceberg de tudo aquilo que a salvação nos pode oferecer. Jesus é, na verdade, o nosso Salvador. Ele pode não somente livrar-nos da condenação eterna, mas também do caos em que este mundo se tornou, se seguirmos o seu plano. E o plano que muitos de vocês poderão colocar e já eventualmente pensaram é: que plano poderá ser? Deixem-me ler só dois ou três
de passagens do Velho Testamento, duas de Davi, uma de Daniel. O Salmo 103, versículo... Não, se tiverem tempo para abrir, abram, caso contrário, sigam a leitura. Salmo 103, versículo 17 a 19, diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 22, 27 e 28 diz assim: Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. O profeta Daniel, no capítulo 2, no verso 24, diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo o subsistirá para sempre. Então aqui, no Velho Testamento, está a falar acerca da existência de um reino que dominará sobre os outros reinos. Os seguidores de Jesus, e eu vou ler 3, 4 versículos, vou começar por aquilo que João Batista disse em Mateus no capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Paulo, em Hebreus 12, 28, diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Depois, em Apocalipse 11, 15, diz: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de Nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus, ao falar do reino, Ele disse aos seus discípulos e diz-nos a nós também: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que vêm descritas antes do versículo 33 e posteriormente. Em João capítulo 3, versículo 3 diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, há um reino que subsiste, e esse é o reino de Deus. E eu e vocês sabemos que o Espírito Santo, que é o seu poder em nós, nos capacita para nós podermos viver neste mundo caótico. Já tem sido falado muitas vezes que, quando utilizamos a palavra graça, a nossa mente normalmente voa para o favor imerecido de Deus, mas graça, quando a palavra graça aparece na Bíblia, eu já uma vez disse isso aos irmãos e volto a repetir, sempre que lerem um versículo que fala acerca da graça de Deus, colocam estas duas questões. Está ali a falar de um favor imerecido ou está ali a falar de um poder que nos capacita para nós fazermos aquilo que devemos fazer? Na maior parte das vezes, o grande percentual é a graça, é um poder que nos capacita. A graça é um poder que nos
capacita. Então, a graça de Deus, o Espírito Santo em nós, dá-nos poder para nós podermos viver neste mundo caótico. Então, fazer parte do reino de Deus é a única forma de nós escaparmos à desolação que nos cerca. Então, é ao fazer parte deste reino que nos faz escapar desta desolação. Reino esse que, quando é demonstrado de forma correta a todas as nações como um testemunho, vai levar as pessoas, confrontará as pessoas a fazer uma escolha. Porque o reino é a demonstração de Deus de como o mundo deve ser. Então, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos capacita para nós podermos demonstrar o reino de Deus aqui na terra. E eu creio que o Espírito Santo quer que eu e vocês demonstremos o reino aqui na terra e que possamos influenciar o nosso mundo, tocar o nosso mundo. E algumas vezes também tenho sido dito que o meu mundo, ou ganhar o mundo, não está nem para mim, nem para vocês, destinado que nós possamos ganhar o mundo inteiro, mas está destinado e é-nos dito e somos desafiados a fazer assim, de nós ganharmos o mundo onde nós estamos inseridos. Nossa casa, a cabeleireira onde as irmãs vão. Eu ia dizer onde nós vamos, mas não, eu não vou, né? Então, a cabeleireira onde as irmãs vão, a manicure, ou a pedicure, ou a massagista, ou o homem do talho, ou lá o indiano que fica debaixo da casa, ou aqueles que nós conversamos na rua. Os indianos agora têm muita loja, é bom para ir lá comprar caril para fazer uma carilada. É bom desses lugares todos, e se nós convivemos com essas pessoas, nós somos chamados para demonstrar o reino de Deus a essas pessoas. Então esse é o meu mundo. Essas pessoas, quando eu surjo, quando os irmãos surgem, essas pessoas têm de ser influenciadas pelo reino de Deus que está em nós. Amém? O reino de Deus está em nós. E se está em nós, então nós vamos influenciar. E Deus quer, e o Espírito Santo está interessado em capacitar-nos para que nós possamos demonstrar esse reino a quem está à nossa volta. E então, quando nós seguimos as leis do reino, e seguiremos as leis do reino até que tudo esteja pronto, até à plenitude do tempo em que ele diz, ok, está acabado, está consumado, não há mais. O que é reino de Deus? O reino de Deus é a região, o reino, o domínio espiritual. Escutem bem, o reino de Deus é a região, o reino espiritual, na qual a encarnação humana de Deus, Jesus Cristo, é reconhecido como Rei eterno. Como cabeça deste reino, a sua autoridade é aceite e as suas leis são obedecidas de coração pelas pessoas que creem no seu nome e que têm sido lavadas pelo seu sangue precioso e têm sido regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Agora, de uma forma muito simplista, e eu estou procurando cingir-me aos meus apontamentos, porque gostaria muito que os irmãos entendessem isto que está a ser dito, pudessem ver a amplitude. Não é uma coisa simples, estou a apresentar simples, mas tem muitas implicações com aquilo que nós queremos e a forma como nós devemos viver. Aqui, por exemplo, é mencionado
Não é que este é o lugar espiritual, é um reino, uma região espiritual na qual Jesus Cristo é reconhecido como Rei eterno. De uma forma simples, nós podemos dizer que o reino de Deus é o lugar onde a autoridade de Deus opera. Volto a repetir, o reino de Deus é o lugar onde a autoridade de Deus opera. E o desejo de Deus é trazer ordem e trazer autoridade a todos os reinos deste mundo. Todos, sem nenhum ficar de fora. Na política, nas artes, no desporto, na família. Todo o reino existente neste mundo, o desejo de Deus é que a sua autoridade tenha lugar ali. E tem lugar ali como? Quando nós, que somos seus súbditos, estamos lá e compreendemos que nós estamos possuídos por um reino sempre eterno, um reino que é indivisível, um reino que é governado pelo Rei Jesus. Então, todas as coisas têm de se sujeitar a esse reino. Vai haver oposição. Nós encontramos a oposição. Oposição sempre houve. Próximo sábado, dia 14, o Ted vai estar cá de dia 9 à noite até 17 de manhã, e desta vez ele vai ser espremido até dizer já chega. Mas no dia 14 vamos estar em Aveiro, estou a programar para falarmos um pouco acerca do anticristo, da besta, do fim dos tempos, essas coisas todas, não é? E esta noite eu próprio dormi 2 horas e os olhos abriram, não conseguia dormir mais, levantei-me, fui para a sala estudar um pouco e estudar um pouquinho acerca da besta e das bestas, né? Da besta e das bestas e do anticristo, etc. Se é esse vilão que toda a gente anuncia, esquecendo que ele é um espírito que está presente desde o princípio. E às vezes os nossos olhos são desviados daquilo que a Bíblia diz e a nossa cabeça fica confusa para nos distrair daquilo que é de facto a nossa missão. Então, os reinos deste mundo não podem prevalecer contra o reino de Deus. Então, não são eles que vencem. O reino de Deus é um reino vencedor. Amém? É um reino vencedor e sujeita todas as coisas. Então, este é o reino. Agora, quais são os ingredientes de um reino qualquer? Os ingredientes é que num reino tem de sempre haver um rei. O rei ou cabeça é aquele que está no controle das coisas. Agora, ele está em controle sobre quem? Sobre os seus súbditos. Ele governa sobre os habitantes desse reino, governa sobre as pessoas que estão nessa região. E como é que ele faz, ou como é que ele controla ou governa? Estabelecendo leis. É assim que os reinos funcionam. Há um rei, há alguém que governa, há alguém que é um cabeça, tem pessoas que estão debaixo de sua autoridade e leis são estabelecidas e o reino funciona assim. É como aqui. Eu cresci, era do tempo em que, e quando cheguei em Portugal em 1976, 77, 78, eu morei um tempo em Carcavelos com o meu pai, e quando vinha pela Marginal,
ali perto de Cruz Quebrada. E quando estávamos ali na entrada para Infante Santo, havia lá era um palanque, né, assim redondo, e lá em cima estava um homem muito pequenino, né, assim que vim depois a descobrir que era um irmão da Assembleia de Deus da Amadora. E que ainda hoje está vivo e de vez em quando nós falamos. Mas eu lembro, ele andava, e depois fazia aqueles gestos. Mas uma coisa interessante é quando ele levantava a mão e a luva branca, estava assim, toda a gente parava. Então, aquela luva branca tinha autoridade. Era lei para aqueles que estavam a conduzir. Então, num reino normal, as coisas funcionam por leis. No reino de Deus, como em qualquer outro reino, nós temos um rei. O nosso rei é Jesus. Nós temos ele a governar sobre os seus súbditos. Quem são esses súbditos? Somos nós, os cristãos. E ele governa através de um conjunto de leis. Então, no reino de Deus, há ordem total. Às vezes parece que não, por causa daquilo que a igreja reflete. A igreja corpo. Às vezes aquilo que a igreja corpo, infelizmente, reflete, parece haver desordem. Mas, na realidade, no reino de Deus há uma ordem total, uma ordem que é expressa nos indivíduos e na sociedade de forma cooperativa. Então, a entrada neste reino é através de um nascimento, ou de um novo nascimento pessoal, conforme nós já lemos anteriormente. Quando eu nasço de novo, este reino vem viver dentro de mim. E é com a vivência deste reino dentro de mim, dentro de ti, que nós podemos, acima de tudo, expressar o caráter de Deus. O caráter de Deus pode ser visto. O reino vai exigir obediência da nossa parte, mas a nossa obediência vai trazer uma liberdade que é total. O culminar destas coisas somente é conhecido por Deus, mas o seu alvo, agora escutem bem, o seu alvo final é recolocar e restaurar a ordem mundial presente. Em Apocalipse 11:15, a parte final diz: os reinos do mundo vieram a ser os reinos do nosso Senhor. E aqui está uma coisa importante para vocês não esquecerem, porque às vezes nós pensamos que é o reino das trevas que ganha. E que nós temos de escapar daqui para fora o mais rapidamente possível, porque senão estamos tramados. Temos de fugir daqui. Não. Nós estamos aqui para conquistar. Nós estamos aqui para tomar domínio. Amém? Se lermos Apocalipse, que é uma palavra errada, é usado de forma errada, e esta noite eu fui ver o grego, o que é Apocalipse. Apocalipse no grego significa revelação. E se os irmãos olharem para o livro de Apocalipse, que é interpretado como o livro do fim dos tempos, dos últimos dias, das coisas que estão para acontecer, na realidade o livro de Apocalipse não tem nada a ver com isso. O livro de Apocalipse tem a ver com a revelação. João diz logo no princípio, estas coisas estão prestes a acontecer, porque o livro foi escrito no ano 68, 2 anos antes da destruição de Jerusalém e do templo. Então ele dizia, coisas que estão prestes a acontecer, e este é um livro
onde será falado acerca da revelação de Jesus Cristo. E fui ler as 7 cartas às igrejas da Ásia, e lá estava Cristo a passear pelo meio da igreja, apesar de todas as imperfeições que cada uma delas demonstrava. Então, é fundamental nós percebermos que este reino vai ser um reino que governa. Então, escutem, este reino vem à terra através de um processo gradual até a terra voltar a ter outra vez o mesmo governo que o céu. Qual foi o plano original? O que é que ele fez em primeiro? Jardim do Éden. Lá tudo era perfeito. Não sei se eu vou ter tempo para discutir, mas pelo menos falar assim por alto, sei que consigo. Mas o plano de Deus, desde o princípio, é restaurar o paraíso nos nossos dias. Então, aquilo que está lá no céu, aquilo que está no reino celestial, é para ser trazido até esta parte da terra. Nós vivemos muitas vezes a pensar que estamos aqui na terra e precisamos ir para o céu, mas o plano de Deus é: venha do céu para esta terra, para nós influenciarmos, porque o interesse de Deus é que ninguém se perca. É que ninguém se perca. E hoje, se nós não acompanharmos muitas notícias, e há coisas que, por falta de tempo, e às vezes não só falta de tempo, também falta de interesse, mas Ana interessa-se por algumas destas coisas. Ela segue uma série de homens e mulheres que estavam envolvidos em processos de bruxaria, em processos da nova era, mulheres que fazer aborto. Ela mostrou-me uma fotografia, um vídeo de uma mulher gritando, uma jovem, 20 e tal anos, a gritar: eu já fiz 40 abortos, eu já fiz 40 abortos, eu tenho prazer em matar bebês. Ela gritava em voz alta. E há algumas das pessoas que estavam envolvidas nessas coisas, e no Kundalini, e essas teorias todas, algumas destas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, sem ninguém falar do Evangelho a elas, o Espírito Santo desperta de noite, leva a ler a Bíblia, estão a converter-se, e as redes estão a começar, os canais YouTube, a ficar cheio desta gente que está a começar a dar testemunho de Jesus, e há uma catadupa de conversões. De gente que nunca fez nada. Então, não vamos medir as coisas de Deus por aquilo que os nossos olhos naturais veem, que está circunscrito àquilo que é a nossa visão. Vamos olhar com olhos espirituais, com a compreensão que nós somos portadores do reino e somos chamados para levar o reino de Deus até essas pessoas. A Ana às vezes pergunta-me: porquê que este telefone, porquê que aquela telefone, porquê que não sei o quê? E algumas pessoas dizem, ligam para ela e dizem: eu tenho uma necessidade muito grande de falar. Foi de ti que eu me lembrei em primeiro lugar. E eu digo: é por causa daquilo que tu publicas. Se as pessoas a seguem, e se ela publica coisas de reino, coisas que é de testemunho, coisas que vão mexer na vida das pessoas, independentemente de como é que é, então as pessoas vêm procurar. As pessoas vêm procurar, as pessoas vêm pedir ajuda. E a nossa estratégia
tem de ser adequada ao público que a gente quer atingir. Então, o reino de Deus é um reino que subsiste. Agora nota, o jardim do Éden, a terra, deixem-me pôr assim, a terra, uma vez possuiu uma porção com ordem total e governo celestial. Foi o jardim do Éden, o lugar onde o propósito de Deus para a terra começou. O plano original de Deus foi o de criar e manter uma comunidade universal onde a criatividade e a produtividade podiam florescer num ambiente de prosperidade, paz e harmonia. E o jardim do Éden era o reino de Deus aqui na terra. Ele era o rei, ele tinha súbditos, que era Adão e Eva e toda a sua criação, e deu-lhes leis às quais eles deveriam cumprir. E uma delas é: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí vocês não devem comer. Mas infelizmente eles quebraram essa lei, eles desobedeceram e acabaram por ser expulsos do jardim do Éden. No entanto, o plano de Deus não falhou. Deus não falhou. Não houve engano nenhum, porque desde o princípio estava prescrito que haveria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a igreja, nós, não somos o plano B de Deus. Também não somos o plano ulterior, porque o primeiro plano falhou. Então agora nós, igreja, somos o cumprimento da falha de Deus. Não, Deus não falhou, Deus não desistiu, o plano era eterno. Então, nós fazíamos parte do plano, fazíamos e fazemos parte do plano eterno de Deus. Desde a criação, nós estávamos lá. Desde a criação, nós estávamos ali. Então, o desejo de Deus é trazer este governo. Depois há a queda de Satanás, há duas teorias. Um que fala que Satanás caiu entre o versículo 1 e o versículo 2, outro que caiu entre os versículos 24 e 31. Não vou perder muito tempo neste sentido, simplesmente dizer que, apesar de serem teorias que existem, e eles estão de acordo com o facto de que o jardim foi plantado como protótipo de tudo o que Deus queria fazer na terra. Deus criou o homem à sua imagem para confrontar Satanás e todo o mal existente na terra e de reclamá-lo para o reino de Deus, corrigindo os espíritos de rebelião que existiam. Então, este é o plano de Deus. Restaurar a igreja aquilo que estava lá atrás, que estava no jardim do Éden, trazer essa ordem, trazer a mim e a ti esse governo, trazer a mim e a ti essa autoridade. E com essa autoridade nós podermos governar, subjugar as coisas, tomarmos domínio. E este muitas vezes eu penso, na situação caótica do mundo, muitas das coisas é por causa do orgulho humano, por causa do interesse económico, por causa de milhentas situações, e que se o homem deixasse que o reino de Deus influenciasse o seu coração, nada destas coisas iriam acontecer.
Nada dessas coisas iriam acontecer, mas há uma influência do anticristo, o espírito do anticristo. Há uma influência no coração dos homens que leva os homens a agir dessa forma. Mas se a igreja, escutem-me bem, se faz favor, se a igreja voltar a perceber que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden não era o Jardim do Éden antes da queda, e perceber que aquilo que Deus pretende da igreja hoje é que aquilo que estava lá possa repetir-se hoje, e esse é o plano dele, porque eles foram colocados no jardim e disse que era para eles irem influenciar, tomar domínio, colocar debaixo da sujeição, etc. Agora nós, muitas vezes nós, Igreja, Corpo Universal, pensamos que isso não tem nada a ver conosco. Alguns pensam que nós estamos aqui para ser derrotados e vamos acabar quase a perder. Usam um versículo, quando Jesus vier, será que vai achar amor, vai achar fé, será que vai, descontextualizam versículo após versículo, retiram do seu contexto, interpretam de uma maneira que não é uma maneira correta, leal, nem honrosa, tampouco. E depois as pessoas ficam a pensar, ok? Então o que é que nós fazemos? Alguém me perguntava esta semana, então o que é que Deus quer para estas pessoas? O que é que Deus quer para este? Deus quer para aquele? Etc. Eu disse, o que Deus quer é amor. Eu acho que a maior coisa que nós precisamos nos dias de hoje, Filomena, é a lei do amor. A lei do amor. Nós estamos habituados a um grupo que partilhamos princípios, partilhamos algumas coisas que temos em comum e pensamos, porque há pessoas contrárias que fazem o contrário daquilo que nós fazemos, que nós temos de lhes dar um pontapé e lançar-lhes mais rapidamente para o inferno, para o lugar da condenação. Mas aquilo que a palavra de Deus diz é precisamente o contrário. Eu e você somos chamados para apresentar o amor de Deus, apresentar Jesus a toda e qualquer pessoa, independentemente daquilo que a pessoa possa estar a fazer. É desejo de Deus tocar essas vidas. Deus concorda? Provavelmente não. A gente concorda? Provavelmente não. Mas não somos nós que separamos trigo do joio, o bode da ovelha, e às vezes nós queremos fazer isso. Mas aquilo que é minha responsabilidade e vossa responsabilidade é apresentar o amor de Deus para com toda a humanidade. Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade, Jesus morreu. E hoje, quando estamos a ser confrontados com um sem fim de coisas a acontecer aqui em Portugal, fora de Portugal, toda esta barafunda com a identidade de género, toda esta barafunda com igualdade, toda esta barafunda com casamentos de mulher com mulher, homem com homem, tantas coisas que hoje desafiam a forma como a igreja tem encarado o mundo. A tendência é nós darmos um pontapé e dizer, epá, a gente não quer nada com isso, vamos deixar essa gente para o lado. Como há alguns anos atrás, quando existia
a Operação Josué e Desafio Jovem, a maior parte das igrejas não queriam nada com toxicodependentes, porque eles entravam na igreja e cheiravam mal. Ninguém queria. Eu fiz parte dos primeiros grupos de evangelização de toxicodependentes na Gulbenkian. Foi lá onde eu conheci o Adriano. Muita gente olhava de soslaio para nós, porque Gulbenkian, no jardim da Gulbenkian, era um lugar muito especial e era para onde os namorados com algum dinheiro iam namorar, porque depois iam todos para o bar. E tinha lá uns chaparros. E o pessoal escondia-se lá para dar uns beijinhos. E havia alguns velhos malucos, já naquela altura, que se escondiam atrás das árvores, com binóculos, a ver se havia alguma coisa. Esta era a realidade. Então, naquela altura tivemos esse problema. Agora vamos enfrentar outros problemas. Eu posso não concordar que a Mariana Mortágua tenha casado com uma outra mulher. Posso não concordar. Alguém li que ela está a viver dos dias mais felizes da vida dela. Deus a abençoe com os dias felizes dela. Para mim não seriam os dias mais felizes. Mas não quer dizer que eu e vocês não pensemos que ela merece o amor de Deus, que alguém, e o Espírito Santo não está limitado à nossa cabeça, não está limitado à nossa igreja, não está limitado às nossas paredes, não possa tocar na vida dela e transformá-la. Ou pela boca de alguém, ou pelo um trabalho direto do Espírito Santo. Então, nós estamos numa posição em que somos chamados a fazer este tipo de coisas. Nós estamos numa posição de autoridade, mas ao estarmos numa posição de autoridade, é também bom sabermos que nós precisamos estar debaixo da autoridade. Eu não vou ler, mas Mateus 8 conta a história de que Jesus entrou em Cafarnaum e havia ali um centurião que estava a implorar porque o criado dele jazia em casa, paralítico, estava em grande sofrimento e disse que Jesus voltou-se para ele e disse: eu vou lá curá-lo. E o centurião disse: não, tu não precisas ir lá à minha casa curá-lo. Diz só uma palavra e ele será curado, porque eu sei o que é ter autoridade, estar debaixo da autoridade. Eu digo aos meus servos: fazem, eles fazem, não fazem, não fazem, e então eu dou ordens e eles executam as minhas ordens. Ele estava a reconhecer, tu és o rei, tu és o rei, tu és o Senhor. Então tu dizes uma palavra e a tua palavra é obedecida. Então temos de confiar que para sermos uma comunidade profética, estas verdades precisam estar dentro de nós, não na nossa cabeça, mas fazerem parte da nossa maneira de viver. O homem não pode dar ordens até que primeiro aprenda a receber ordens. E há muita gente que gosta de dar ordens sem receber ordens. Mas todos nós precisamos, para dar ordens, aprender a receber ordens. Então, há aqui muito que nós podemos aprender dentro daquilo que é reino. Agora, para eu entrar no reino, eu já disse, eu preciso nascer de novo. O Espírito Santo de Deus tem de vir habitar em mim. O Espírito Santo de Deus tem de trabalhar de maneira que os meus pecados sejam
apagados, que eu deixe de ser escravo do pecado e obedeça de coração àquilo que Deus tem, à vida que Deus tem para mim. Então, muita da obediência do povo de Deus no Velho Testamento, escutem, esta é boa e vai ajudar alguns. Muita da obediência do povo de Deus no Velho Testamento foi fruto do medo. Eles obedeciam às leis de Deus porque as consequências da desobediência às leis eram severas. Então não havia uma obediência de coração como passou a existir quando Jesus veio e escreveu as suas leis no coração do homem. E as suas leis agora estão dentro de nós. E não são leis baseadas nos 10 mandamentos do podes ou não podes, mas são leis baseadas na vida ou na morte. O que é que produz vida, o que é que produz morte. Não é o que é certo e errado, o que é bom e o que é mau. E eu ouço muitas vezes políticos, Estados Unidos, Brasil, principalmente estas duas nações que há bem pouco tempo tiveram eleições e que estão a ter outra vez, e há muita agitação. Ouço com tanta frequência, o bem vai vencer o mal. O bem vai vencer o mal. Aqui não se trata do bem vencer o mal. Aqui trata-se da vida de Cristo tomar conta de uma cidade, de um povo, dos corações. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esta noite eu fui levado a ler e achei muito giro. Foi a primeira vez que eu topei aquilo. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis, se nós olharmos para os 2 primeiros capítulos de Gênesis e aos 2 últimos capítulos do Apocalipse, está ali semelhanças do caneco. E é vida. Tudo o que está ali é vida. Vida a tomar conta do coração. Leiam em casa. 2 primeiros de Gênesis, 2 últimos de Apocalipse. É a vida de Deus a tomar conta. Então, eu não tenho de estar preocupado, é o bem, o mal, né? E agora lá no Brasil, lá vão ser eleitos os prefeitos, e tem cristãos de um lado, cristãos do outro, e eu olho para aquilo e já deixei de seguir montes de gente, e eu disse, Ana, não suporto como é que a igreja perdeu de vista aquilo que é fundamental, e nós nos apegamos a tanta coisa que não tem de facto valor algum. Então o pastor está a dizer que nós não podemos ter crentes na política. Podemos e devemos. Podemos e devemos. Se algum irmão tem essa vocação política, siga lá a sua vocação política. Mas este púlpito jamais será usado para pregar política. Nós pregamos o Evangelho. O pastor João jamais será político. Porque essa não é a minha chamada, não é o meu propósito tampouco. Então, mas eu acredito que apesar de não ter chamada para político, de alguns de vocês não serem políticos, eu acredito que todos nós, porque temos o reino de Deus dentro de nós, podemos influenciar os lugares onde nós estamos. Influenciar com o quê? Vota no Chega, vota na Iniciativa Liberal, vota no Partido Socialista, vota neste ou vota naquele. Há algum tempo atrás, o irmão Jorge Pinheiro, o doutor Jorge Pinheiro, que alguns conhecem, mandou-me uma publicação que existia
aí na internet, numa coisa qualquer ibérica, e nessa publicação de um jornal online estava a minha fotografia. Eles foram tirar umas fotografias bonitas. Lá no meu perfil estava a minha fotografia e a fotografia do pastor Constantino Ferreira. Estava a minha e pouco lá mais abaixo estava a fotografia do pastor Constantino. E o título era que o João Cardoso era a voz dos evangélicos, era a voz socialista dentre os cristãos evangélicos, e o pastor Constantino Ferreira era a voz do partido Chega no meio dos cristãos evangélicos. Eu disse, epá, eu nunca tive na política. Fui convidado, quando a igreja em Moscavide cresceu muito, uma vez eles convidaram-me para eu ser o presidente da junta. Verdade. Fui eu que escolhi lá o monumento dos 60 ou 65 anos, lá em Moscavide, porque a igreja tinha muita influência. A gente representava 4% da população. E entre o Partido Socialista e o Partido Comunista havia 200 votos de diferença, ou que havia um risco. E em todo o Conselho de Loures, Moscavide era a única freguesia que era socialista. Todo o Conselho de Loures estava ligado ao Partido Comunista. Então, eles olhavam para a igreja e, epá, estes aqui marcam a diferença. E lembro-me que um senhor que estava na Casa da Cultura, que era o presidente do PSD, veio ter comigo e disse, pastor, tenha cuidado com eles. E eu recebi, eles vinham ao gabinete, tenha cuidado com eles. Sabe o que é que eles querem? Você tem muita gente. Se você disser vota ali ou vota acolá, em quem você disser para votar é quem vai ganhar. Eles sabiam, faziam contas. Eu disse, não, eu no meu gabinete recebo todos. Eu recebi o senhor Armandino, que era comunista, que tinha uns sapatos e umas malas boas. Recebia toda a gente lá no meu gabinete, até que um dia surgiu o convite. Porque eu fui a muitos almoços e jantares com o António Costa, e quando ele concorreu à Câmara de Loures, depois à Câmara de Lisboa, quando fui presidente da Aliança Evangélica, ele convidava para as marchas populares e pensavam que eu, se calhar, devia fazer parte do partido. Era uma única coisa, um reconhecimento para mim. E eu ia, nada me contaminava. Nada. E nenhum irmão em Moscavide pode dizer que o pastor João, uma única vez, tenha dito vota aqui ou vota ali, porque eu nunca o fiz. Se calhar havia algumas irmãs que iam ajudar lá, algumas das velhotas, dizer vota naquela da mão, vota naquela da mão. Então, eu estou a terminar. Nós estamos neste mundo, trazendo o reino. Estamos aqui para salgar. Nós estamos aqui para ser luz. Nós não estamos aqui para desaparecer. Como o sal, nós estamos para dar sabor, para temperar, para fazer preservar as leis de Deus, a vida de Deus. E eu creio que nós temos de influenciar de forma positiva, com amor, todos os outros reinos com os quais nós contactamos. Amém? Não é fugindo. Se a gente é posto diante deles, vamos impactar. Eu já disse, às vezes nas costas e depois da cirurgia, houve algumas mudanças corporais e eu tive necessidade de fazer massagem. E às vezes eu dizia, Ana, epá, não gosto muito daquela fulana que faz massagem, porque depois de fazer massagem, ela faz bem, era muito boa, né, fazer a massagem. Fazia bem, mas depois punha-me de papo para o ar, punha-me a mão assim de lado,
e tapava-me os olhos. E quando ela me tapava os olhos, eu às vezes fazia assim e o pano caía. Mas ela ia e punha outra vez aquilo. E uma vez senti pôr na mão. E eu disse a Ana, esta fulana se pensa que vai fazer alguma coisa. Porque depois descobri que ela era do reiki, dos cristais e da kundalini. Ela estava tramada, né? Porque quando ela tapava os meus olhos e começava uma oração em línguas daquela poderosa, né? E nada funcionava. Eu uma vez, porque depois ela pegou um dia num sino e fez pim, com um sino em cima. Eu disse, o que é que está a fazer, Carla? Ela disse, eu estou aqui a ver uma coisa, mas isto não dá vibrações. Eu disse, pudera, está aqui uma vibração muito maior que dá conta. O reino de Deus é superior a qualquer outro reino. Agora, eu não tive de ter medo. Também não estou a dizer aos irmãos, vão lá e metam-se nisso. Não, eu não vou lá mais. Não é porque tenha medo. Não quero. Tapa os olhos e agora está lá no Kundalini e faz aquelas coisas e as pessoas parecem umas serpentes e tal. Diz, epá, para aí o baile. Isso não tem nada a ver comigo. Há muita gente a fazer massagem. Então, o reino que está em nós é para influenciar. E quando nós influenciamos, quando nós trazemos a sua lei, e deixem-me dizer, quando algum de vocês isto faz eu falar da voz aqui e quando falo das leis, eu não estou, provavelmente a mente de muitos de vocês vai lá para os 10 mandamentos, onde as pessoas tinham coisas para fazer, onde as pessoas tinham coisas para obedecer. Mas quando nós, cristãos da nova aliança, cristãos de uma aliança que é nova e que é para agora, não temos de estar na obediência dos 10 mandamentos, temos de estar na obediência daquilo que está escrito em nosso coração, que é as leis de Deus, dessa nova aliança. E esta nova aliança é muito melhor do que a velha. E o propósito é sempre levar-nos à vida. Ali eles obedeciam, tinham medo. Mas hoje Deus não quer a nossa obediência por medo, Deus quer a nossa obediência por livre e espontânea vontade. Conseguimos sempre? Não. Eu primeiro a dizer, não, nós não conseguimos sempre, mas quando nós decidimos seguir Jesus, quando nós decidimos ouvi-lo, quando nós decidimos mudar, quando nós decidimos transformar a nossa mente, Ele é capaz de lidar com todas as situações e levar-nos ao ponto daquilo que está escrito em Mateus capítulo 7 e depois continuam por alguns outros versos em que a lei de Deus, obedecer a essa lei escrita nos nossos corações, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Amar os nossos inimigos é fácil? É? Fazer bem àqueles que nos perseguem é fácil? Isto aqui, eu pensava, por causa disso da homenagem, eu pensava nos bons exemplos que o meu pai me dava. Houve muita gente que enganou o meu pai. O meu pai era um homem generoso e abençoava toda a gente. Só vi o meu pai recusar hospedagem a um homem, um médico, que foi de Portugal
enviado para Angola pela pessoa que apresentou o Evangelho ao meu pai e à minha mãe. E quando aquele médico chegou a Angola, né, às 10 e tal da noite, chegou à nossa casa, o meu pai viu a carta do missionário que eu tinha enviado, e o meu pai disse à minha mãe: eu vim baixinho, eu vou ali à rua e vou metê-lo num hotel. E a minha mãe disse: Alberto, nós temos os quartos, aqui fica tanta gente, que a nossa casa era assim um género de hotel que acomodava toda a gente. Bom sentido de hospedagem, é verdade. E então ele disse, a minha mãe disse, vá. E o meu pai disse assim, boneca, ele chamava a minha mãe boneca. Boneca, eu não vou com a cara dele. Este eu não meto dentro da nossa casa. E não pôs. Foi para um hotel e comia cheio de recomendações, muita recomendação. Então foi-lhe dado o coro para ele ensaiar, porque ele dizia que era músico. Ele depois dizia que era assim, que era assim. É uma história triste, por isso não vou contar tudo. Mas ele era capaz de pôr um coral a cantar um hino novo em 2 minutos e meio. Porque ele era capaz de hipnotizar as pessoas. Tocava violino e era como aquilo de fazer sair serpentes. E pessoas demoníacas manifestavam-se como serpentes. Coisas assim, terríveis. Não vou contar mais. Mas o meu pai pôs fora da casa. 2 meses e meio depois, ele estava a ser posto fora de Angola e veio trabalhar para o Hospital Santa Maria, que eu ainda o encontrei no Hospital de Santa Maria, a trabalhar na parte da pediatria. Mas quando o Espírito de Deus está em nós, a gente às vezes... Faço-me entender? Então, há coisas que às vezes não condizem. Há pessoas que nos fazem mal, mas ainda há mal. E o meu pai, muitas pessoas fizeram mal, mas 5 minutos depois, o meu pai, depois de ter uma discussão, estava a falar de uma forma amigável com eles, e ele dizia: o problema não é meu, o problema é deles. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Agora, se tiver de beber uma cerveja, vou beber uma cerveja com eles. Mas o peso da balança já está desequilibrado e está a meu favor. E eles é que têm de ter o Espírito de Deus a trabalhar. Então, amar os inimigos, fazer bem aos que nos perseguem. Se nos batem numa face, oferecer a outra face. Isto é complicado. Basta ver um jogo de futebol. Alguém gostosinho, pumba. Ainda ontem vi num jogo, acho que era o Manchester, um jogador qualquer, alguém encostou a cabeça, ele encostou a cabeça também e levou. Foi num jogo da Inglaterra. Vi um resumo. Andar a segunda milha. Perdoar a quem nos ofende. É complicado. É complicado. Eu fiz uma publicação no meu Instagram e a minha oração é sempre que eu possa alcançar muita gente. E há pessoas que mandam, não é? Muitos crentes não querem saber daquilo, pensam que eu estou maluco ou isso, mas a mim o que me interessa é aqueles que responderam. Eu disse: quer fazer um teste ao orgulho, escreva lá teste. E várias pessoas escreveram teste, outras mandaram com vergonha, porque os crentes têm vergonha de escrever. Né? Então escreveram lá teste, eu mandei o teste do orgulho e algumas delas disseram: tanta coisa na minha vida que eu nem me apercebia que eram atos de orgulho. E uma delas perguntou: o que é que eu faço a seguir? Eu gosto dessa pergunta. O que é que faz a seguir? Nada melhor do que o reino de Deus
na vida dela, nada melhor, para nós podermos lidar com essas coisas. Agora, o orgulho é problema dos descrentes? Não, é nosso também. É também nosso, dentro da igreja temos isso aos pontapés. A igreja corpo, não estou a falar aqui, porque aqui vocês são todos uns santinhos, não é? Então, fazer estas coisas não é matéria fácil. E termino dizendo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, o nosso guia, o nosso professor, para conseguirmos encontrar o caminho. E assim nós vamos ser uma comunidade profética. Se nós encontrarmos o caminho, se nós permitirmos que este reino esteja dentro de nós, esta verdade da autoridade, uma autoridade exercida em amor, exercida baseada na lei do amor de Deus, não na lei da condenação, do afastamento, do julgamento, etc. O diabo já julga essa gente toda. Jesus entregou-se pela humanidade toda. Está escrito que Ele quer que toda a gente se salve e que nenhum se perca. Então pensemos, olhemos para o nosso mundo, tanto problema, tanta guerra. Mas oremos, que o Teu Espírito Santo trabalhe. E deixa-me dizer, mesmo no meio da guerra, o Espírito Santo pode chegar e salvar um ucraniano, salvar um russo, salvar um do Hezbollah, outro do Hamas, Israel, etc. Não, Israel não toca Israel, porque eles são todos... Não. Toque sim, senhora. E não tem problema de tocar, porque o meu avô, bisavô, etc., eram judeus. Não tem problema de tocar. Um judeu precisa ser salvo como qualquer outra pessoa. Porque eles não são um povo especial. E Deus não tem dois planos, um para eles e outro para nós. Ele só tem um plano, desde o princípio. Então, em qualquer lugar, o Espírito Santo de Deus pode ir e tocar. Se nós orarmos, se nós pusermos os nossos joelhos no chão, ou quando estamos a tomar banho, ou quando estamos a conduzir o carro, ou quando estamos sentados na sanita. Também é um bom lugar para orar. Não fiquem com essa cara assim, porque ficou com uma cara triste agora. Estou a brincar. Qualquer lugar. Se não sabemos o que orar, oremos em línguas. Dizemos, Espírito Santo, ajuda-me a interceder de acordo com aquilo que é necessário nesta situação. E o Espírito Santo que não tem barreiras. Trabalha. Algumas coisas ele vai revelar, outras coisas ele não revela, mas o importante é que o trabalho possa ser feito. E a gente possa alcançar. Vamos ficar de pé, se faz favor.